Paz do Senhor. Nesta tarde, quero trazer-vos uma reflexão, uma revelação da palavra obtida no culto doméstico do dia 17 de janeiro. Texto base, Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao 17, que diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amém. No versículo 13, quando diz que Jesus tornou a sair para o mar, nós vemos uma lição maravilhosa, que talvez você já conheça, que em todo o Evangelho de Marcos, Jesus é aquele que caminha. Porque o Evangelho de Marcos foi elaborado justo para aquele que aceita Jesus e tem que aprender a ser discípulo seguidor. Então Jesus saiu para o mar. E toda a multidão ia ter com ele. E ele fazia o que com a multidão? Ele os ensinava. Mas naquele dia ele quis dar um ensinamento especial, um ensinamento feito com atitudes. Foi quando ele foi passando, junto com aquela multidão, e viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Levi era um coletor de impostos, reconhecido publicamente como pessoas que roubavam dinheiro dos outros. Recebia mais do que o necessário. Ele era um publicano. Mas Jesus, para dar o ensinamento daquele dia, disse para Levi: Segue-me. Levi, que estava sentado na alfândega, e ouviu aproximar daquela multidão junto a Jesus. Ele percebeu que Jesus o tinha visto. A palavra do Senhor diz, no versículo 14, e passando, viu Levi. Primeiro Jesus viu. Este ver é fascinante. É irresistível. Quando Jesus viu Levi, Jesus disse: Segue-me. O fascínio foi tão poderoso que Levi deixou tudo, deixou a banca em que ele estava sentado, deixou as pessoas que ele estava atendendo e seguiu a Jesus. O olhar de Jesus é tão atrativo que é impossível ele ver e a pessoa não o seguir. No versículo 15, aconteceu que Levi se levantou e levou Jesus para a sua casa. E aconteceu que, estando sentado à mesa na casa deste, estava falando de Levi, levou Jesus para casa. Também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos, publicanos e pecadores. Naquele dia, o ensinamento seria assim, com atitudes, com testemunho. Então,
a gente percebe que esses publicanos e pecadores eram muitos. E o tinha seguido. Eles tinham seguido a Jesus. Preste atenção no que é que os fariseus vão fazer. A atitude hipócrita deles. Escribas e fariseus, vendo Jesus comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos. Não foram perguntar a Jesus, foram perguntar aos discípulos. Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Era uma crítica. Eles eram santarrões. E aqui nós temos uma lição maravilhosa. Revelação divina, irmãos. Esses perguntaram aos discípulos. Mas quem respondeu foi o Cristo. No versículo 17, Jesus responde a pergunta. Não foram os discípulos que responderam. Aprenda isso, irmãos. Quem respondeu foi Jesus. Jesus ouviu e disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, só os doentes. Eu não vim chamar justo, não. Eu vim chamar foi pecador. E aqui nós aprendemos uma lição maravilhosa. Se andarmos com Cristo, se Cristo está em nós, se nós estamos como galhos daquela videira, quando alguma pergunta de crítica surge, quem responde em nós é o Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Perguntaram aos discípulos, quem respondeu foi Jesus. E Jesus se apresenta no versículo 17 como médico. A presença dele cura. O olhar dele chama. E o torna seguidor. Basta olhar e tornar seguidor. Caríssimo irmão e irmã. É um processo missionário. Hoje, igreja sai. Multidão. Com Cristo. Para que pecadores sejam vistos por Jesus. Sai, igreja, em multidão com Cristo. Para que pecadores sejam vistos por Jesus. Para que muitos o sigam. Este é um processo missionário poderoso. Igreja, sai com Cristo. Para que pecadores sejam vistos. E só assim, muitos o levarão para casa. Só assim ele será reconhecido como médico. E muitos serão curados. A paz do Senhor. Amém e amém.